Bom dia, bom dia, bom dia! Por aqui, Célia Bianchi com o pão. Pão, antes de qualquer coisa, eu quero lhe convidar a degustar, a se alimentar, a colocar a palavra do Senhor em primeiro lugar na sua vida. O pão antes do pão está fazendo 4 aninhos, mas o presente é todo seu. E nós estamos hoje eu quero liberar a terceira parte dessa série maravilhosa. Seja uma mulher, seja um homem de referência e não somente de influência. Hoje eu quero falar de uma mulher. E essa mulher, ela teve um poder de influência muito grande na vida do seu esposo, só que não foi uma boa influência. Hoje eu quero falar de Esther, capítulo de número 5, o seu versos de número 16. E diz assim a inerrante palavra do nosso Senhor: então lhe disseram Ceres, sua mulher, e todos seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra e alegra-se ao banquete. E este conselho bem lhe pareceu a Amã, que mandou fazer a forca de 50 côvados, ou seja, aproximadamente 23 metros. Quem não conhece essa história? A história de Amã. Amã era aquele que tinha raiva de Mordecai ou de Mardoqueu. Ele tinha inveja, ele tinha raiva. Por quê? Porque Mardoqueu, ele não se curvava perante ele. Ele não se curvava perante nenhum homem, e sim somente ao seu Deus. Por conta disso, Amã ficou chateadinho, ficou marrento com Mardoqueu. E toda a história se passou. Se você não conhece, eu te convido a ler todo o livro de Esther. E enfim, quando Amã chegou à sua casa, ali estavam os seus amigos e a sua mulher. E ele abriu o seu coração e disse que ele estava muito alegre, que o rei, ele era, depois do rei, o segundo homem, o maior homem ali do reinado do rei Assuero, mas ele estava infeliz por conta de Mardoqueu. E aí vai a sua mulher influenciar, vai a sua mulher sugerir, dar ali uma sugestão, um conselho maldito para o seu esposo, e diz: faz uma forca bem alta de 50 côvados e fala com o rei para enforcar Mardoqueu ou Mordecai. E os amigos, seus conselheiros, também concordaram com isso. E o que acontece? Ele manda fazer aquela forca. Deixa eu te falar um pouquinho desta mulher, dessa esposa de Amã. Essa esposa de Amã, ela era quem? Ela era esposa de um oficial. Esse Amã era o oficial mais importante do rei Assuero e inimigo do povo judeu. O nome, observe, eu fui estudar sobre o nome Ceres. Ceres no hebraico significa ouro. E ela tinha tudo para ser essa mulher valorosa, que se ela estivesse aprendido com Esther, ela não teria dado esse conselho, não teria influenciado na vida do seu esposo. Então, uma mulher com significado de ouro. E aí a gente vê que ela não fez jus ao seu nome. Ela não foi uma mulher sábia, ela não aprendeu com Esther. No entanto, ela foi e fez conforme aquilo que aprazia o seu coração. Então eu fico aqui pensando,
Quantas mulheres carrega uma influência sobre a sua casa, sobre seu esposo, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua empresa, sobre a sua faculdade, e ela não faz jus daquilo que ela carrega. Ceres foi essa mulher, o significado ouro, e ela não brilhou, ela não influenciou, e quando influenciou, a influência dela foi pro mal. E eu fico aqui pensando quantas séries existe hoje dentro dos nossos lares, existe hoje dentro das nossas igrejas. Quantas séries, quantas mulheres que não são referência, quantas mulheres que precisam ser referência e não passa de uma mera influência, e uma influência que muitas vezes gera morte dentro do seu lar. Então lhe disseram Ceres, sua mulher, olha só o contexto, e todos os seus amigos, faça uma forca de 50 côvados, mais ou menos 23 metros de altura, e diz ao rei, enforca Mordecai. Então entra e vai se alegrar. E ele ouviu aquele conselho e mandou fazer. A Bíblia nos ensina que essa mulher não foi sábia, mas a Bíblia nos dá ensino, nos dá referência de sermos uma mulher sábia. A Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4, versos 1, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, porém a tola com as suas próprias mãos a derruba, a destrói. E aí? Quem você é na fila do pão? Você é a que edifica? Você é a que constrói? Você é a que olha além e dá bom conselho para o seu marido? Ou você é a tola, aquela que faz como Ceres, faz uma forca, enforca esse infeliz e vai ser feliz? E ele ouviu o que a esposa falou, e aí aquela forca que seria para enforcar o seu inimigo serviu tão somente para enforcar o seu próprio marido. Então, que nós possamos ser uma mulher sábia, uma edificadora. É comum no mundo pedir conselhos, é comum pedir conselho. A mãe pediu conselho, seu marido muitas vezes pode pedir conselho, um amigo, uma amiga sua. É comum no mundo pedir conselhos, isso é muito comum. Mas Ceres não foi sábia, ela não foi. Ao aconselhá-lo, ela poderia ter dado bons conselhos de sabedoria, mas ela deu um conselho que acabou assinando a sentença do seu esposo. Quantas vezes agimos dessa maneira? Ei, mulher, quantas vezes eu e você, infelizmente, agimos como Ceres? Quantas vezes damos um conselho que não é tão bom para os nossos filhos, para o nosso marido? Quantas vezes agimos dessa maneira quando um familiar ou um marido nos pede um conselho ao passar por uma situação difícil? Ei, deixa eu te dizer algo, cuidado a aconselhar alguém, cuidado, porque aquela má fama, aquela má influência de Ceres levou o seu marido a assinar a sua própria sentença de morte. Mas a Bíblia é linda em dizer Provérbios e nos ensinar, Provérbios 18, 21. A morte, cuidado, hein? A morte e a vida está no poder da língua, no poder da palavra, e aquele que a ama
comerá do seu fruto. Ei, muito cuidado. Muito cuidado quando você for aconselhar um filho. Muito cuidado quando você for aconselhar o seu esposo, porque nos seus muitos conselhos você pode influenciá-lo para uma vida abençoada, uma vida abundante ou uma vida de destruição que pode até gerar nele morte. Então, muito cuidado, homem, muito cuidado, mulher, muito cuidado quando você for influenciar uma pessoa. É por isso que eu te convido a não ser uma influência, e sim uma referência, uma mulher de referência. Ela não se deixa ser dominada por qualquer vã conselhos. Uma mulher de referência, ela pensa e repensa antes de dar um conselho. Lembrando e lendo essa palavra, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, que é Provérbios 18, 21, me veio a história, me veio uma ilustração de uma história que eu li, que diz mais ou menos o seguinte: o pai chegou cansado, chateado de um grande dia de trabalho, ainda pegou um grande trânsito, porque houve um incêndio na cidade onde ele morava. E quando ele chegou, tomou banho, e antes dele jantar, ele começou a cantar aquele dia difícil que ele teve e aquele incêndio terrível que havia acontecido naquela cidade. Passando, ele narrando, cantando aquele acidente, aquele incêndio, ele veio jantar. Terminaram de jantar, convidou a sua esposa para fazer uma caminhada até a praça. E quando ele estava caminhando, antes de chegar na praça, alguém gritou e o chamou e o levou de volta para sua casa. Quando ele chegou perto da sua casa, ele viu um maior incêndio na casa dele e ele não entendeu. Quando ele olhou aquele incêndio, ele começou a gritar e dizer: meu Deus, os meus filhos estavam ali dentro. E ele correu com muito pranto, e quando ele chega ali dentro do lote, ele olha para uma árvore e vê as duas crianças dele ali debaixo daquela árvore. E aí ele se alegra pela árvore, pelas crianças, olha para sua casa de volta e vê em chamas. E ele diz assim: eu não entendo como isso pode acontecer, eu não tenho nenhum inimigo. Aí o filhinho dele, de 8 anos, vira para ele e fala: papai, foi eu que coloquei fogo nas cortinas. Quando o senhor estava cantarolando sobre o incêndio da cidade, me inspirou a colocar fogo nas cortinas. E aí acaba-se a história. Então, o que eu quero te dizer com isso? Ei, cuidado. Ei, querida, cuidado. Ei, querido, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da sua língua, no poder da tua palavra. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Séries, agora acaba a sua história, e uma história que poderia ser linda, acabou em morte, não só do esposo morrer naquela própria forca, e depois ela e os seus filhos. E aqui se encerra a história de uma mulher que foi influente, mas não foi uma mulher de referência. Essa mulher, por nome Séries, é um modelo que não devemos pegar como influência, pois o conselho dela, juntamente com os amigos do marido dela, ou seja, de Naamã, fizeram ele mesmo se enforcar na forca. Ela não foi uma mulher de referência. Ela usou uma péssima influência para influenciar o seu marido. Mas nessa manhã
eu quero te convidar a ter cuidado. Ei, crente, cuidado. Seja um homem, seja uma mulher de referência e não de influência. Sabe por quê? A sua referência diz tudo sobre você. A sua referência de estudo sobre você. Já a sua influência, se não for boa, pode levar a sua família à ruína. Então, silêncio. Então, pense bem. Então, pense em dobro quando você for influenciar alguém. E lembre-se, a sua influência, se ela for mal, pode levar toda a sua família, toda a sua parentela a uma total ruína. Amém? Beijos, 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 beijos em seu coração e até segunda-feira com mais uma série nessa data tão maravilhosa que é 4 aninhos do Pão Antes do Pão. Beijos no seu coração e até segunda-feira, se o Abba assim quiser. Beijos, beijos.